Bom, é pecado guardar o sábado? É pecado não guardar o sábado? É isso que vocês vão saber hoje. Tudo isso começou lá em Gênesis, né? O Deus descansou no sétimo dia e falou que esse dia seria de descanso, né? E aqui em Atos 15, versículo 1, Paulo, ele entra numa discussão com um cara que foi pregar. Paulo e Barnabé, eles entram em discussão com esse cara que foi pregar. E ele estava pregando contra a salvação, basicamente. Ele estava pregando que se eles não se circuncidassem conforme a lei de Moisés, eles não seriam salvos. E o que eles fizeram? Eles acabaram discutindo com ele, que está escrito aqui claramente, aqui no versículo 2. E tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém e aos apóstolos e anciãos sobre aquela questão. Ou seja, em vez deles ficarem só na discussão, eles resolveram fazer uma reunião e estudar sobre aquele assunto para saber quem realmente estava certo. E aí, aqui nos próximos versículos, no versículo 21 do capítulo 15 de Atos, diz: Moisés, desde os tempos antigos, tem gente que o pregue. Cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, a lei que não te dá a salvação, ela é lida, entendeu? Não precisa de mais gente para falar sobre a lei do pecado. Então, a gente está na época da graça. E eu vou explicar o porquê. Agora, no versículo 28, eles já fizeram a reunião, chegaram a uma conclusão unânime. Ou seja, todos votaram nessa mesma conclusão. E a conclusão foi essa: na verdade, pareceu bem a nós e também ao Espírito Santo que não impôssemos mais cargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Essas coisas faz bem se vocês aguardarem. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a lei foi dada aos judeus. E nós que somos gentios, que não somos judeus, então somos gentios, nós não temos obrigação de guardar essa lei. Essa lei foi dada para o povo de Israel, que são judeus. Mas nós não temos obrigação de guardar essa lei, por exemplo, do sábado. Mas é bom que a gente tenha um dia de descanso, né? Deus não quer que a gente trabalhe direto, porque Ele quer que Ele seja a prioridade na nossa vida. Ele quer que a gente desfrute a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Se você viver trabalhando de segunda a segunda, você não vai desfrutar. Então você vai ficar ganancioso, a menos que você esteja necessitado para fazer isso. Mas você vai ficar ganancioso e não vai aproveitar a vida. Os versículos que provam isso são vários, está aqui anotado, vou ler aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles continuaram lá no céu. Eles não no céu não, no jardim do Éden. Deus não expulsou eles, chegou e expulsou eles. Porque o fato não é exatamente só o pecado, é o que você faz com o pecado. Se você se arrepende do seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. E isso também tem a ver com o sábado. O que acontece? Se você guarda o sábado, ótimo, entendeu? O que você não pode fazer é julgar os outros que não guardam o sábado. E aqui, ó, tá escrito aqui em 1 João 3:20. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Romanos 8,34. Quem é que condena? Aquele por quem Cristo morreu. Então, se nem Cristo condena a gente, por que as pessoas que pregam sobre o sábado estão condenando? Né? Então, ó, Atos 13:39. E de tudo que a lei de Moisés não pôde te justificar, por ele quem? Jesus Cristo, é justificado em todo aquele que crê. E como é que ele faz isso? Lá em Apocalipse está escrito: foi dado que lhe vestisse de linho fino. E linho fino, a Bíblia diz que linho são as justiças dos santos. Ou seja, essa justiça não foi você mesmo que se deu. Não foi você que mesmo que se justificou. Foi Jesus Cristo que se justificou. E ele fez isso por meio do sacrifício na cruz. Assim como na época da lei, era sacrificado um cordeiro para a remissão dos pecados. Assim também foi Jesus, que se entregou por nós, fez apenas um sacrifício para que a gente não ficasse nesse jugo de escravidão que é o pecado. Esse jugo de culpa, né? Que é até pior do que o pecado, essa culpa que a gente sente depois que a gente peca, ou se realmente está fazendo a vontade de Deus. Então, em resumo, é isso. Eu vou deixar uma playlist aí na descrição do vídeo falando mais sobre pecado. Vou botar aí playlist sobre pecado. E vocês clicam aí, que aí vai ter muitos versículos que vão te esclarecer essas coisas que as pessoas, muitas vezes até os pastores, né, ficam jogando em cima de quem não sabe nada. E você escolhe se você quer ficar num jugo desnecessário ou não. Jesus disse: meu jugo é suave. E também está escrito que a unção, lá em Isaías, que a unção despedaçará o jugo. Essa unção é a unção do Espírito Santo. É quando você crê em Jesus e consequentemente, você crendo em Jesus, você confessando, pode ser para a igreja ou no seu próprio quarto. Você confessando, você vai ser salvo e Deus vai te dar o Espírito Santo. E aqueles que realmente creram nessa palavra, entrem aí no seu quarto, num local, algum local fechado, e orem. Peça para Deus dar o Espírito Santo, que eu vou liberar por meio dessa palavra agora, que vocês recebam o Espírito Santo. Todos aqueles que creram nesse vídeo, que creram que por meio desse vídeo, que Jesus Cristo é o único caminho. E isso é a única coisa que você precisa ter para receber o Espírito Santo. A única coisa que você precisa é crer em Jesus. E o Espírito Santo, ele vai te convencer de todo o pecado. Então, você vai passar a fazer as coisas não por imposição, mas por amor. E por ser convencido pelo Espírito Santo. Porque você vai conhecer mais a Deus e mais sobre Ele. Que o Espírito, ele penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Isso também está escrito na Bíblia. Nós sozinhos, a gente não conseguimos entender a Deus. A gente não consegue sozinho entender toda a Bíblia. Mas com o Espírito Santo dá para entender uma grande parte, né? A gente tem pouco tempo aqui na Terra, mas dá para entender uma grande parte com esse pouco tempo que nos resta aqui nessa Terra. E é isso. Fiquem na paz. Se inscrevam aí no canal para que eu possa ajudar mais gente. E assistam os vídeos das playlists que eu vou deixar aí na descrição, que elas vão ser muito úteis para vocês não ficarem caindo nesses erros. Porque você vai passar muito tempo se culpando. É mais fácil você ver o vídeo, anotar os versículos que eu vou falar
e conferir por si mesmo a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus fala que esse mesmo Jesus que fala que conhecereis a verdade vos libertará, é o mesmo Jesus que fala: vou enviar o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Então, que verdade é essa? Essa verdade que ele está falando é o Espírito Santo, que vai te guiar pelo conhecimento da verdade. E ele é a verdade, o Espírito Santo. E eu vou mostrar mais uns versículos. Primeiramente, está escrito: Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Então, o sábado, ele simboliza uma pessoa, e não um mandamento apenas. Ele simboliza uma pessoa. O que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o Senhor do sábado. Ele também disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem escolhe se o jugo vai continuar o mesmo é você. Jesus quer te dar um jugo de isopor. Você quer carregar um de concreto, a escolha é sua. Eu guardo o sábado. Eu sou uma pessoa que guarda o sábado. Mas nem por isso eu posso julgar alguém porque a pessoa não guarda o sábado, porque isso não é o que você faz, é para quem que você está fazendo. Você está com a intenção de guardar o sábado para agradar a Deus, ou com a intenção de guardar o sábado para dizer que é superior a alguém? Porque se você guarda o sábado e julga outra pessoa, querendo ou não, você está falando mal dos outros e está julgando uma pessoa que nem a sua, porque Deus é o juiz. Então você não é juiz para julgar ninguém. Então você está julgando uma pessoa que pode ser até ungida pelo Espírito Santo, e se for, você vai pagar por isso, porque está escrito que nem um copo de água vai derramar sobre o ungido e não vai ficar sem recompensa. É melhor que fosse lançado ao mar, a pessoa com uma pedra lá para afundar, né? Do que lançar um copo de água, um desses pequeninos, e fazer errar esse pessoal que se converteu e está começando a aprender sobre o Evangelho. Ai desses. E está escrito em Êxodo 32:6 que eles sentaram para comer e levantaram-se para folgar. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus julga não apenas a sua atitude, mas Ele julga mais a sua intenção. As suas atitudes é a lei da semeadura. Você vai pagar aqui na terra a lei da semeadura. Seja quem for, vai pagar aqui na terra. As pessoas, os ricos que prosperam, eles podem até ter bastante coisa, mas eles não têm... Os ricos que são maus, né? Tem ricos também que são bons. Tem esses ricos que fazem coisa ruim e prosperam, mas eles não têm contentamento. Eles chegam na sua velhice, enjoaram de tudo, não tem mais nada para fazer na vida, não tem sentido. Eles não têm contentamento quando ficam velhos. E está escrito também, Deus mandou falar sobre, através do Espírito Santo, mandou falar sobre santidade. Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. A sua base de santidade não é a pessoa. A sua base de santidade é Jesus Cristo e o Deus Pai também. Então, o que ele quis dizer? Pode parecer contraditório no início isso que eu falei, mas não é. A santidade não tem a ver com o que você faz. A santidade tem a ver com quem você é. Porque qualquer mudança que não é de dentro para fora, ela é inútil.
espiritualmente falando. Porque se você apenas fizer uma coisa e não for, você vai ser amaldiçoado. Igual aquela árvore que não deu fruto e Jesus amaldiçoou. Não estava na época de dar fruto, ela não tinha obrigação de dar fruto naquela época. O problema foi que ela mostrou que ela não tinha. O problema é a gabação, é a ostentação de você mostrar quem você não é. O problema é essa má intenção, né? Não tem problema nenhum você mostrar quem você é. Então, se você está mostrando quem você é, você está dando exemplo para os outros. Agora, se você está mostrando por ostentação alguma coisa que você não é ou não tem, aí você está perdido. Deve se arrepender para poder voltar ao caminho certo. E quanto mais longe você vai, mais longe você tem que voltar. A mãe de Jesus, a Maria, ela, quando perdeu Jesus fisicamente lá esqueceu ele num lugar lá atrás, ela teve que voltar, entendeu? Não vá sem Jesus, porque você vai ter que voltar. O mesmo caminho que você fez é o mesmo caminho que você vai ter que voltar. E quanto mais você andar para longe de Jesus, mais você vai ter que voltar, mais você vai sofrer na vida, nas consequências. Porque Deus não muda a lei da semeadura, dificilmente. Dificilmente ele mexe nas leis que ele mesmo criou, que são as leis da vida. E então, está escrito: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E em Hebreus 10, 14, aperfeiçoou com uma só oferta todos os que estão sendo santificados. Ou seja, Jesus Cristo é quem aperfeiçoa, é quem santifica a pessoa perante Deus. Quando você é ungido pelo Espírito Santo, Deus transforma o seu coração. E aí você só volta a ter um coração ruim se você quiser. Porque Deus ele vai transformar o seu coração, senão ele seria injusto. Dar salvação para uns e não para outros. Mesmo que o fim e o início já estejam decretados. Mesmo assim, seria injusto ele oferecer parece contraditório o que eu disse, mas as coisas, quando você entende profundamente isso, as coisas não se contradizem, elas se complementam. Mas não vou falar aqui nesse vídeo sobre destino, porque é uma coisa de mais de uma hora e nem todo mundo pode entender também, porque não tem só a ver com explicação, mas tem a ver com viver no Espírito. E também está escrito em Provérbios 4:18 que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, Deus, ele quer que você seja santo. Como ele vai fazer isso? Através do Espírito Santo que foi enviado por Jesus, através da palavra do Evangelho, que também é liderada pelo Espírito Santo, que vem de Jesus. E Jesus prega o que ele ouviu do seu Pai, que é Deus Pai. E a vereda dos justos é acreditar, é ser ungido por Jesus Cristo através do Espírito Santo. E ele vai mudando o seu coração. Quanto mais tempo você passa na presença do Espírito Santo, mais você vai mudando o coração. E consequentemente, essa mudança vai de dentro para fora. E você acaba fazendo coisas diferentes. Quando você pensa algo diferente, quando você se torna alguém diferente, você consequentemente vai fazer coisas diferentes. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com a sua intenção. Porque toda mudança eficaz, ela é de dentro para fora. Não adianta querer guardar os 10 mandamentos e sua intenção está ruim. Isso não vai adiantar nada, porque a longo prazo você não vai conseguir manter. Porque está escrito que
que a compaixão, ela mantém o amor. Então, não adianta você fazer a obra certa com a intenção errada. E é isso. Essa foi a parte 2 do vídeo, de se deve ou não guardar o sábado. A conclusão é essa, que você deve sim guardar o sábado, mas não por obrigação, e sim por amor, e com boa intenção de querer agradar a Deus, e não julgar as pessoas que não fazem isso, que não guardam sábado, ou que não comem alguma coisa que você julga errado comer. Você quer guardar, você pode guardar, deve guardar, mas você não pode julgar, nem se achar melhor que ninguém só porque está fazendo isso. Isso é para você agradar a Deus, e Deus, ele não se agrada de uma pessoa que não tem um coração contrito. Antes disso tudo, você tem que ter um coração humilde, um coração contrito, para escutar o que ele te fala, porque senão isso daí não adianta nada. É como a Bíblia diz: as tuas justiças são como trapo de imundícia, entendeu? Não adianta você fazer justiça com as mãos próprias, você tem que fazer justiça através de Jesus Cristo, porque as coisas são lideradas do mundo espiritual para o mundo físico, e não o inverso. Quando Deus criou o mundo, Deus criou os céus e a terra. Os céus vieram primeiro que a terra. Então, a ordem é essa. Você primeiro os céus e depois a terra. Primeiro é decretado no céu, depois é manifestado na terra. E é isso. Deus, quando disse através do Espírito Santo que o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, tá falando pros discípulos, né, de Jesus, o que ele tá querendo dizer? Ele não tá dizendo que você que vai ligar no céu, tá dizendo, ó, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Ou seja, vai ser ligado no céu primeiro, para ser decretado, para depois se manifestar na terra o que você disse. Se o que você disse tem a ver com o nome de Cristo, tem a ver com a honra a Deus, e se você tem autoridade para usar o nome dele. Porque um gerente, por exemplo, de empresa, ele pode usar o nome do dono da empresa, porque ele tá representando aquela pessoa, né? Mas, por exemplo, um mendigo, ele não pode usar o nome do dono da empresa, porque não vai servir de nada, ele não tem aquela autoridade. Então, no reino espiritual é a mesma coisa, da mesma forma. Se você segue a Jesus, ele vai te dar a unção do Espírito Santo e vai te dar poder. Isso não é do nada, isso é conversão, e tem que esperar descer a virtude do Espírito Santo, e ele se manifesta muito claramente. E vocês todos fiquem na paz, e Deus abençoe vocês, e aqueles que ouvirem com humildade essa palavra, e que o Espírito Santo entre na vida de vocês, no coração de vocês, de forma que vocês recebam espontaneamente por vontade própria. É isso que eu oro e peço nesse momento. Amém? E fiquem com Deus. Vejam meus próximos vídeos aí, se inscrevam no canal, para eu poder alcançar mais gente e ajudar mais pessoas.